Bom, então finalmente, né, nós vamos comentar sobre como proceder em relação ao diagnóstico da nossa principal suspeita. Antes de comentarmos sobre o diagnóstico propriamente dito, é importante nós definirmos qual o nosso objetivo. Então, no nosso caso específico, né, nós somos um laboratório de diagnóstico veterinário e o nosso primeiro objetivo é solucionar o problema do proprietário ou do médico veterinário que procurou pelos nossos serviços. Ou seja, eles necessitam de uma resposta imediata. E neste caso particular, é perfeitamente possível realizar um diagnóstico de carbúnculo sintomático com base nas lesões associadas ao quadro epidemiológico e às evidências clínicas que nós temos. Nós precisamos ter muito claro que nessas situações, os achados de necrópsia e também a histopatologia, eles são mais relevantes para o diagnóstico do que os exames laboratoriais propriamente ditos. Por que isso acontece? Porque se nós considerarmos que hoje há uma grande contaminação ambiental por clostrídeos, e no caso específico aqui o Clostridium solve, e que esses clostrídeos são anaeróbios, uma vez que eles foram ingeridos e estão no trato digestivo ou na corrente circulatória nos tecidos dos animais na forma de esporos, quando ocorre a morte que a carcaça entra em anaerobiose, esses clostrídeos vão sair desta forma e passar para as suas formas vegetativas. Uma vez que esses clostrídeos estão presentes e podem proliferar, a sua detecção em provas laboratoriais simplesmente diz que aqueles clostrídeos ou aquele clostrídeo está presente naquele tecido. Mas não quer dizer que ele foi a causa da morte ou do quadro clínico apresentado por este animal. Por isso que é tão importante e por isso que nós podemos simplesmente, com base na necrópsia, fazer um diagnóstico desse tipo de doença. Então, o que eu vou considerar basicamente? Se eu encontro este tipo de lesão e não encontro ou não tenho nenhum relato de algum ferimento externo que possa ter causado essa lesão, eu posso perfeitamente, com base nisso, fazer um diagnóstico de carbúnculo sintomático. Logicamente que não é só por isso que eu vou deixar de encaminhar os materiais para os exames complementares. Mas eu já tenho um diagnóstico e todas as orientações devem ser passadas para o solicitante da necrópsia de qual o problema que está causando a morte dos seus animais naquele momento. Bom, uma vez que nós temos o diagnóstico, agora vem o nosso ponto, que é como orientar o veterinário ou o proprietário que nos solicitou o exame. A velha pergunta, eu sei que é carbúnculo sintomático, e agora, o que eu devo fazer? Então, aqui vem um ponto. É possível realizar tratamento de animais doentes? Sim, existe tratamento, ele deve ser feito com altas doses de antibióticos. Entretanto, como nós observamos na maioria dos surtos, né, a evolução dessa doença é muito rápida e é muito difícil de observar animais com sinais clínicos. Então, embora o tratamento, quando feito nas fases iniciais, ele seja eficiente, em situações práticas, nem sempre nós temos a oportunidade de realizar esse tratamento. Por outro lado, nós sabemos que a vacinação é uma medida preventiva e que sempre deve ser feita. Porém, numa situação de surto, nós ficamos numa situação um tanto difícil. Por quê? Nós sabemos que os bovinos não estão adequadamente imunizados, ou seja, a vacinação é uma medida sanitária que deve ser utilizada, empregada. Por outro lado, nós sabemos que esses animais já foram expostos e têm clostrídeos nos seus tecidos e na sua corrente circulatória. Um processo de vacinação, por si só, mesmo que ele seja realizado com cuidado, ele predispõe à ocorrência de traumas e também, uma vez havendo trauma, a formação de áreas de anaerobiose que podem potencializar esse surto, ou seja, aumentar o número de bovinos que venham apresentar sinais e, consequentemente, a morte. Então, nós estamos diante de uma situação que requer uma tomada de decisão. E aí vem a questão, eu devo ou não vacinar? Qual a conduta que nós temos indicado?
Se existe o surto e este surto tem potencial para causar muitas mortes, nós sempre indicamos a realização da vacinação. Como isso deve ser feito? Da melhor maneira, da maneira mais tranquila e calma, evitando traumas futuros. Posteriormente, deve-se intensificar a observação desses animais, então colocar esses animais que estão sob situação de risco num local de fácil inspeção, e tão logo se observe qualquer mudança de comportamento, evidência de sinais, introduzir o tratamento com antibiótico de forma precoce. Em animais de alto valor, pode-se utilizar a realização da vacinação juntamente com antibiótico terapia, ou seja, o antibiótico iria prevenir a ocorrência ou a multiplicação da bactéria, ao passo que a vacina iria realizar a imunização do rebanho. Bom, nós precisamos entender por qual motivo que se preconiza a realização da primeira dose de uma vacina, no caso aqui específico do cardíaco sintomático, aos 4 meses de idade. Porque existem estudos que mostram que antes desse período pode haver uma interferência negativa da imunidade passiva, da imunidade, no caso a imunidade colostral, com a produção de anticorpos. E aí nós devemos também lembrar que a primeira dose de uma vacina ela não tem por objetivo conferir imunidade, e sim o objetivo dela é induzir a memória imunológica para que após, com a realização do reforço, nós consigamos estabelecer uma imunidade em níveis adequados e duradoura. Então, neste caso aqui, a primeira dose não está no período correto, há uma possibilidade de interferência de anticorpos colostrais, e também há um espaço muito prolongado entre a realização da primeira e da segunda dose. Um outro ponto que nós temos que levar em consideração é, neste caso específico, é que há uma possibilidade de, em função do protocolo não estar sendo realizado, que as próprias vacas, as fêmeas, não estejam transferindo anticorpos colostrais adequados para a proteção dos seus bezerros. Então isso nós temos também que levar em consideração e, a partir desses dados de um estudo mais detalhado da propriedade, pensarmos em qual um protocolo, como ajustar esse protocolo à realidade desta fazenda. Bom, para finalizar, vamos utilizar o exemplo desta propriedade, onde nós podemos observar que o protocolo vacinal utilizado não é o adequado. Por quê? A vacinação dos bezerros estava sendo realizada aos 30 dias de idade, entre 30 e 40 dias de idade, e posteriormente no desmame. Este protocolo não é adequado e nós vamos rapidamente dizer quais os motivos de falha nesse tipo de protocolo. Nós consideraríamos um protocolo adequado. Na maioria, ou praticamente todas as formulações comerciais, elas seguem o seguinte protocolo. A vacinação é recomendada a primeira dose aos 4 meses de idade, com reforço vacinal 30 dias ou 20, 21, 28 dias após. Este é o protocolo padrão utilizado para esta vacina e para a maioria das vacinas inativadas. Entretanto, existem estudos que mostram que a realização da primeira dose aos 4 meses de idade e a segunda do período de desmame próximo aos 8 meses, não há diferença entre fazer esses dois protocolos, ou seja, a realização de uma dose aos 4 meses com reforço 30 dias depois ou reforço vacinal aos 8 meses, no período da desmama não teria impactos negativos. Porém, neste caso observado aqui, nós temos uma situação que é de alto risco para a ocorrência da doença.